Nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E agora falaremos sobre dois assuntos. Primeiramente sobre a questão do contrato de Renato Gaúcho com o Flamengo. Ele tem renovação automática ou não com o clube após o ano de 2021. Vocês saberão agora, também saberão se Bruno Henrique e Gabigol estarão aptos a jogar quarta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo importantíssimo, jogo até então do ano para o Flamengo, que poderá ir para mais uma final de Copa do Brasil. Então você que está chegando agora pela primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do telefone que está aqui na descrição deste vídeo. Esse telefone serve para que você possa receber todos os links Deco SRN em primeiríssima mão. Basta só você cadastrar esse número, mandar o seu nome, DDD e celular. Nação, então vamos lá, vamos falar sobre essa questão, do contrato do Renato Gaúcho. Muita gente, insatisfeita com o trabalho do treinador. Volto a falar para quem está conhecendo meu trabalho pela primeira vez. Quando o Rogério Ceni era treinador do Flamengo, eu particularmente queria que, independente do resultado do Campeonato Brasileiro de 2020, ele sendo campeão ou não, como ele foi campeão, assim mesmo que ele fosse demitido, que ele não tivesse continuidade no trabalho. Só que a diretoria do Flamengo não fez, acredito eu, devido à questão do resultado, de ter sido campeão, ruim tirar um treinador assim, mas era nítido que o Flamengo havia conquistado o objetivo, mas o futebol estava muito aquém, até mesmo porque conquistamos o título mediante a um empate do Internacional contra o Corinthians no Beira-Rio, sendo que o Flamengo perdeu para o São Paulo jogando muito mal, jogando muito mal. Então, o resultado veio, mas a performance do time era muito ruim mesmo, e aí resolveram mantê-lo. O ideal era ter trocado naquele momento, já procurado um treinador na Europa, e aí que fosse mais ou menos no mesmo estilo do Jorge Jesus, centralizador, que trouxesse a sua comissão técnica, que blindasse o ninho do urubu para que pudéssemos fazer uma baita de uma campanha. Enfim, não fizeram, resolveram demitir o Rogério Ceni depois de alguns insucessos, de ver que o clima estava insustentável, nitidamente, com jogos como o Fluminense, o do Atlético Mineiro, onde o Flamengo teve uma oportunidade de empatar no final do jogo, apesar disso, jogou muito mal, e ali começou um monte de fofoca, a questão de vazamento de áudio, enfim, ali ficou insustentável e resolveram demiti-lo. Só que, quem o Flamengo iria contratar? Algum treinador europeu viria para ficar no trabalho por 4, 5 meses? Complicado, não acredito. E aí o Renato Gaúcho estava ali à disposição. Foi o que falamos em vídeos nossos, que o interessante era o Renato ficar aqui 4 meses apenas. Por quê? Porque é um cara que deixa muito a desejar na questão tática, a gente sabe muito bem disso. Ele mesmo deixou entender a questão da variação tática, quando perguntado sobre a não entrada do Vitinho no Fla-Flu de início. Ele falou que já era complicado a questão da falta de entrosamento dos jogadores. Então, se você mudasse o sistema de jogo, complicaria muito mais. Isso aí é inadmissível. O treinador tem que ter mais de uma situação de jogo. Não pode ser dessa maneira. E aí, a gente já sabia disso, que tem essas dificuldades na questão tática, Mas ele tem uma coisa de excepcional, é um ótimo gestor de grupo. E que ali poderia, tranquilamente levar o Flamengo a grandes títulos no final de 2021. Só que esses 2 últimos jogos me deixaram muito preocupados. Não era isso que eu esperava. O Flamengo meio disperso, sem entrar nas divididas da maneira que é o correto, principalmente no jogo de semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Muita gente falava, não, Deco, mas antes dos jogos das Copas, enfim, o Flamengo não joga muito bem. Não vem performando muito bem, mas geralmente nas Copas joga excepcionalmente bem. E não foi isso que aconteceu contra o Atlético Paranaense. Muita gente vai questionar, mas o Flamengo jogou sem o Arrascaeta, sem o Bruno Henrique. Ok, entendo.
mas a performance do Flamengo deveria ter sido muito melhor. A gente não viu um time brigador, né, no jogo do Atlético Paranaense, principalmente nesse jogo do Fluminense. É uma coisa que nos deixa muito irados. Foi o que eu coloquei no meu Twitter. Me deixa muito chateado, muito irado a questão de você ver o seu adversário comendo grama, jogando uma final de Copa do Mundo e o Flamengo lá olhando. É um absurdo o que aconteceu no sábado contra o Fluminense. Eu já não havia gostado no jogo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense se doando 200%, o Flamengo a 50%. Isso nunca pode acontecer. E é aquilo que parece, o Renato precisa agrupar esse time, né? Cobrar deles vontade, raça e jogar pelo menos no individual. É isso que a gente está vendo. O Flamengo, para ser campeão, vai depender muito do individual dos jogadores. E aí vem a informação que a gente gostaria de passar, que primeiramente trazida pelo Jornal Extra, né? E que o Renato Gaúcho não tem nenhuma cláusula de renovação automática no seu contrato. Eu acho isso uma ótima. Até mesmo porque o Flamengo precisa avaliar esses 4 meses de trabalho do Renato para ir, consequentemente, renovar ou não o seu contrato. Na boa, volto a falar, não muda a minha opinião desde lá de trás. 4 meses só, Renato, muito obrigado. Agora vamos partir para um treinador europeu novamente. O Flamengo está num patamar altíssimo, onde nenhum treinador brasileiro dará conta do recado. Então, ótima notícia, não tem a renovação automática. O que tem no contrato dele, né, trazido primeiro pelo Extra e confirmado pelo canal Deca CRN, são metas de títulos conquistados. Tá? Então, se ele conquistar a Copa do Brasil, ele vai ganhar X, se ele conquistar o Brasileiro Y e se ele conquistar a Libertadores Z. Tá? É isso que é o contrato do Renato Gaúcho. Ainda bem que a diretoria não colocou essa renovação automática. Falando dos jogadores que desfalcaram o time, Bruno Henrique e Gabigol estarão de volta no treinamento de hoje à tarde no Ninho do Urubu. Tá? Graças a Deus com o Gabigol não houve fratura nenhuma, só um pequeno inchaço, como aconteceu com o Hulk, né? Não houve a fratura, mas aí foi na mão. Não teve na mão, o problema é muito menor para o cara que joga futebol. E aí pôde jogar, Gabigol se reapresentando hoje à tarde e Bruno Henrique também voltará hoje a treinar com o grupo e os dois, se Deus quiser, estarão no time titular na partida de quarta-feira, até mesmo porque não teremos Pedro, que operará hoje, e também o De Arrascaeta, além do Davi Luiz, que não está inscrito na Copa do Brasil. Tá? Fazer um pedido, eu sei que os ingressos estão muito caros, já critiquei a diretoria por isso, né? Eu acho que tem que pensar muito no torcedor e no torcedor raiz que vai empurrar o time para as semifinais. Agora não adianta, os preços são esses. Mas quem puder, que eu sei que a situação financeira está difícil pra caramba, compra o ingresso, vamos apoiar, gritar os 90 minutos, levar esse time à final da Copa do Brasil. O Flamengo só é gigantesco devido à sua torcida. Então, nação, pedido meu, vamos lá, vamos lotar um Maracanã. Eu sei que tem ingresso a R$1.000, que é um absurdo, mas quem puder, os outros ingressos, vamos lá, vamos comprar e vamos apoiar, tá? Vamos ter Bruno Henrique, vamos ter também o Gabigol. Eu vou falar rapidamente aqui, falando em Bruno Henrique e Gabigol, numa provável escalação, tá? Eu acredito que ele voltará com o Andrés Pereira, foi questionado demais pela questão do Andrés jogar um pouco mais à frente, só que ele falou muito bem nesse caso. Para mim, a melhor partida do Andrés no Flamengo foi o jogo contra a Juventude, onde ele jogou um pouco mais à frente. O que está pegando agora, volta a falar, e o que eu estou sempre falando, é a questão física do Andrés. Ele perdeu o feeling na hora de poupar jogador A ou B. No jogo contra o Fluminense não era para ter poupado o Arão, que é o melhor preparo físico do elenco, e sim Thiago Maia e Andrés Pereira. Ele não fez. E o Andrés vem jogando constantemente e vem mostrando sinais de desgaste. Mas ele não barrará o Andrés Pereira. Então, na minha visão, ele voltará com o Andrés recuado para segundo volante junto com o Arão. Jogará com Everton, Vitinho, acredito eu, Bruno Henrique e Gabigol. Pode ser que ele surpreenda, né? E aí coloque o Michael pelo lado direito, com o Everton Ribeiro por dentro e o Bruno Henrique do lado esquerdo com o Gabigol. Mas eu acho que essa possibilidade é menor. Até mesmo porque contra o Barcelona de Guayaquil, ele colocou o Vitinho, né, fazendo a função do Arrascaeta e acabou dando uma assistência. E o Flamengo foi bem no primeiro tempo. Então eu acredito que ele
repita o mesmo time que começou o jogo contra o Barcelona de Guayaquil aqui no Maracanã. Lembrando que teremos também, graças a Deus, a volta do Felipe Luiz, que estava suspenso com o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. Tá bom, nação? Então é isso aí, até mais tarde com novas informações. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam, você que chegou pela primeira vez no canal, de se inscrever aqui, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação para receber todos os links do nosso canal em primeiríssima mão. Tá bom? Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Até mais tarde. Valeu, nação!